Está aqui a nossa referência, ó, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós nos despedimos do Sermão da Montanha. Se os irmãos puderem trazer um pouquinho de água lá, eu agradeço. Irmãos, hoje de manhã nós fizemos a conclusão dessa série. E aí, para você que está chegando agora, foram 24 mensagens. O que eu recomendo para você? Se você quer aprender a ser cristão de verdade, a exemplo que Jesus ensinou, vá lá, recorre ao YouTube, veja as mensagens, porque lá tem as práticas, ditas práticas cristãs, e Jesus então ele conclui, na sua última mensagem, né, na conclusão do Sermão do Monte, dizendo o seguinte: não basta você ser ouvinte da palavra, você precisa ser praticante. Praticante. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado, querido. Você precisa ser praticante. E aí ele disse então, na conclusão, que no dia do juízo, ou do juízo final, o que ele vai cobrar de nós é exatamente o quanto nós fomos praticantes do que dizemos fazer, né? Ou seja, a obediência é o que ele vai requerer de nós. E aí hoje então, irmãos, nós iniciamos essa série de mensagens um pouco mais curta. Ela vai até o final de novembro. Nós vamos falar então sobre mordomia cristã. Para os especuladores de plantão, quando a gente fala de mordomia cristã, a primeira coisa que a gente pensa às vezes é falar sobre dinheiro, sobre dízimo, né? Essa é uma das coisas que nós vamos falar, e talvez assim, bem rápida, né? Graças a Deus, irmãos, que nos nossos arraiais, nós falamos muito pouco sobre dinheiro, nós falamos muito sobre finanças, né? Sobre aplicar bem os recursos, cuidar bem daquilo que Deus tem nos dado, né? Mas nós não ficamos assim enfatizando e toda hora falando de dinheiro, porque nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus que nos convence acerca de tudo, de tudo. E inclusive eu recomendo que se você for numa igreja e o pastor falar mais do que 2, 3 minutos de dinheiro, sai correndo, porque é furada, tá? Você não pode gastar mais do que esse tempo para falar da entrega de dízimos e ofertas, né? Eu acho que tem que ser assim, irmãos, a verdade tem que ser dita. Se você ficar meia hora falando de dinheiro e você fica 5 minutos pregando a palavra, está errado. Está errado. Então, sobre mordomia cristã, nós vamos falar muito sobre relacionamento, irmãos. Por exemplo, domingo que vem nós vamos falar sobre igreja. Isso que a gente vive aqui, ó, isso aqui é um mistério. Isso aqui é um mistério. O primeiro mistério é um pecador que antes estava morto, vem e fala para um monte de pecadores que outrora também estavam mortos. Um pecador falando para um monte de pecadores, como diz o Paul Washer, né? E aí todo mundo junto, irmãos, redimidos pelo sangue de Jesus, para fazer esse negócio dar certo, é um milagre. Porque tem gente que gosta de preto, tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de amarelo, tem gente que gosta de vermelho, não, vermelho não, outra cor, né? Amarelo, verde, né? Tem gente que gosta de comida muito salgada, tem gente que não gosta de comida sem sal, mas quando Deus nos coloca tudo junto no mesmo lugar, irmãos, para isso dar certo, é um milagre, Então nós vamos falar sobre mordomia, por exemplo, nesse texto de hoje, nós vamos falar sobre a condição em que nós nos encontramos acerca dos recursos que Deus tem nos dado, seja o amor da esposa, o amor do marido, o amor dos filhos, sobre o trabalho. Olha esse objeto que tem na minha mão aqui, irmãos. Esse negócio aqui, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa, essa semana eu fiquei assim, olhando para ele, sabe? Fiquei observando esse trem aqui. Mineiro fala assim, né? Mineiro, tudo é trem, né? Esse trem, porque ele é uma benção, irmãos, ele é uma benção, mas pode ser um objeto do capeta. Capeta não, lapeta. Quanto mais lá, melhor, né? Mas, irmãos, hoje as pessoas, elas não olham mais. Tem gente que nem sabe que tem estrela para olhar, que só olha para baixo assim, e quando não está com o celular, está assim, ó. Porque passa mais tempo mexendo com o celular do que convivendo com as outras pessoas. Claro, irmãos, eu não estou falando para vocês, estou falando para a gente que está lá fora.
Graças a todo mundo aqui não tem esse problema. Ninguém é viciado em tecnologia, né? Mas vamos para o texto então. Lucas capítulo 16, a parábola do administrador infiel. Essa é uma palavra proferida pelo próprio Jesus, captada e endereçada pelo evangelista Lucas, que era médico. Lucas, ele cuidava do corpo físico e cuidava também da alma da pessoa. Lucas, ele tinha um bom senso acerca da espiritualidade e dos cuidados da saúde física. E ele escreveu assim, olha, Jesus também disse aos seus discípulos. Então é só uma historinha, isso aqui não aconteceu de verdade. Agora, o princípio é importante, é o princípio que Jesus quer ensinar, que é o que nós queremos hoje aprender. Havia um homem rico, que tinha um administrador, tá? Então havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele o chamou e disse, olha, o que é isso que eu tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser o meu administrador. E disse o administrador a si mesmo, o que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Para cavar não tenho forças, e tenho vergonha de mendigar, mas eu sei o que fazer, para que quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 batos de azeite. Disse-lhe então, toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Versículo 7, perguntou depois a outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, 100 coros de trigo. E disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda, fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E, se não fostes fiéis com a que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Gente, queria orar mais uma vez com a igreja. Enquanto eu abro aqui a minha colinha. Esse lugar que nós chamamos de igreja, convívio dos santos, a grei, congregação, assembleia, nós temos pais e filhos, nós temos marido e mulher, temos irmãos de sangue, irmãos na fé. Acerca de tudo que nós somos e tudo que nós temos, Deus nos colocou como administradores de tudo o que nós fazemos nesse mundo. E eu queria orar com você, que está aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje pensando, ou pedindo a Deus que falasse ao seu coração. Pode adiantar, Léo, já colocar lá o título da introdução. Senhor, fala conosco, Deus, através desse texto bíblico, através dessa série de mensagens. Pai, como dispenseiros, Deus, do Evangelho, como dispenseiros, Deus, desta vida
que nós ainda estamos presos nesse mundo, Senhor, possamos ser achados fiéis, Pai, fiéis em tudo aquilo que somos, aquilo que fazemos, Pai. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Irmãos, quando eu era criança, eu lembro que na nossa casa, a gente morava, nasci na fazenda, e aí tinha um quartinho lá que meu pai chamava de despensa. Aí às vezes ele colocava lá uns cachos de banana para madurar, colocava umas frutas, mas tinha lá um caixote de madeira assim com algumas repartições. Quem conhece essa estrutura assim? Os caixotes onde a gente colocava os cereais, arroz, feijão, né? E aí eu lembro que sempre que chegava a época da colheita, a gente pegava os melhores grãos, o feijão, por exemplo, branquinho, né? O arroz ainda com aquele cheiro verde da colheita, e aí o trigo debulhado. Quantas vezes nós desriçamos café? Você conhece esse termo? Desriçar café? Você colher café, no inverno você tem que tirar aqueles grãozinhos do pé, e aí coloca no sol, seca, antes vai para a lavagem, depois você vai para o forno, torra, e aí você guarda a reserva. Mas naquela figura do despenseiro, o meu pai era o cara que colocava a comida na despensa. Ele era o dono da despensa. Mas quem manuseava a despensa era minha mãe. Quem fazia a gerência daquela estrutura era minha mãe. Ela que cozinhava, ela ia lá e pegava um negócio assim de metal, uma medida, né? Pegava aquilo, colocava na panela e fazia comida para um batalhão de gente. E aí ela dizia: olha, homem, está acabando o arroz, está acabando o feijão. Aí o meu pai, que era o dono da despensa, ele então corria para manter a despensa em ordem. Levíticos, irmãos, Levíticos, texto de Josué capítulo 3, por exemplo. Josué capítulo 3 é interessante. O povo está acampado do outro lado do Jordão, do outro lado é Canaã. E aí os camaradas lá da cidade de Jericó, eles estavam alegres, festejando, porque eles estavam na época de colheita, muito trigo e muitos grãos. E aí então Josué vai com o povo rodear as fortalezas de Jericó, e aí os muros caem, eles colocam fogo em tudo. Aí recentemente agora eles acharam carvão de Jericó. Olha que coisa interessante, um detalhe de Josué capítulo 3, onde dizia que as pessoas de Jericó estavam abastecidas das suas colheitas. Eles encontraram carvão de cereais, a não sei quantos metros para debaixo da terra, na cidade de Jericó, em grande quantidade. Ou seja, as pesquisas de hoje comprovando o que o texto bíblico estava dizendo. Mas pegue esse exemplo, e aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que o dispenseiro mesmo, o dono da despensa é Deus. Você pode dizer amém? Amém. Ele é o dono da despensa. Mas é nós, ou somos nós, que administramos isso. Quem põe comida na despensa é o dono. Mas nós somos mordomos, nós somos gerentes, administradores. Na figura do dispenseiro aqui, como Jesus relatou, Jesus só contou uma historinha, aparentemente boba. Havia um dono de uma propriedade, ou dono de algumas dívidas, e provavelmente uma pessoa que era injusta na história de Jesus, e tinha um administrador que era injusto também. Mas na sua injustiça, com muita astúcia, ele soube se precaver, encontrar provisão de maneira errada, mas Jesus elogia isso. Isso nos causa espanto. Mas há alguns princípios importantes aqui, irmão, dentro do contexto de mordomia. Tudo que você faz na sua vida, tudo, Deus colocou você como um dispenseiro, um administrador. Ele é o dono da despensa, ele é o verdadeiro dono. Nós somos apenas administradores. Quando marido e mulher, por exemplo, andam de mãos dadas desse jeito aqui, assim, ó, é diferente de andar de mão dada assim, ó, quase não faz força para segurar, né? Mas quando marido e mulher dão as mãos desse jeito aqui, ó, essa é a melhor maneira
do marido entendeu que é mordomia do amor da esposa, e a esposa entendeu que é mordomia do amor do marido. Antes de haver filhos na Bíblia, antes dos filhos existirem, Deus criou marido e mulher. Filho é alguma coisa que foi acrescido depois. Filhos não são importantes quando considerado marido e mulher. Então, a primeira mordomia que um marido deve fazer no seu círculo de cuidados como bom mordomo é cuidar do coração da esposa, do amor da esposa, e a esposa do marido. Tendo feito marido e esposa, Deus então acrescenta os filhos. Nessa mesma ordem de prioridade, só depois é que os filhos serão atendidos e serão cuidados. Mas os filhos também não são nossos. São de Deus. Aí Deus colocou em nós um selo de bons mordomos desse amor, de cuidado. Hoje de manhã eu estava falando que o Sermão da Montanha me fez enxergar, irmãos, que eu tenho que melhorar muito como marido e tenho que melhorar muito como pai. Mas melhorar muito. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que não há separação entre marido e mulher, é porque Deus entendeu lá no céu, quando Ele instituiu o casamento é a única instituição que Deus criou no céu. Filhos, animais, flora, tudo que Deus fez a partir da terra, criando depois. Mas lá no céu, Ele disse, olha, não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma ajudadora. O que é ajudadora? É mordoma também, é uma administradora de tudo aquilo que Deus confiou às mãos do homem. Então Jesus conta essa história aparentemente contraditória, falando do Senhor que havia contratado um administrador, e então por ele ter esbanjado os bens do dono da propriedade. Então o que eu coloquei aqui, irmãos? Na história que Jesus contou, o administrador ele agia como se dono fosse da fazenda e das dívidas do seu patrão. Mas ele não era dono, ele era só um administrador. Então esse senhor chega, pega o seu administrador desprevenido, aí cobra dele, vai demiti-lo, vai pedir para ele ir embora. Por quê? Porque ele faz uma prestação de contas. E Jesus está dizendo, vai chegar um dia que todos nós estaremos diante do grande juiz, do grande trono, e nós vamos prestar de contas para Deus de tudo o que Ele colocou nas nossas mãos. 1 Crônicas capítulo 29, o rei Davi está em franca campanha para levantar recursos para construir o templo, e ele está então reunindo a congregação de Israel. Ele começa a pregar e diz, olha, te damos graças, Senhor, porque das tuas próprias mãos nós te damos dos nossos recursos. Ou seja, é como se nós tirássemos de uma das mãos de Deus e colocasse na outra mão do Senhor, porque os nossos recursos não são nossos, irmãos. Tudo é de Deus. A sua casa. Esses dias uma irmã da igreja, brincando comigo, falou, pastor, né, o sofá da nossa casa, o sofá estar à disposição daqueles que não conhecem a Jesus. O bom mordomo, irmãos, a exemplo do que Jesus está ensinando nessa parábola aqui, nós cuidamos das coisas como se donos fôssemos, mas nós não somos apenas mordomo. Falando de recursos financeiros, por exemplo, pessoa que tem dificuldade com liberalidade, o que é liberalidade? Liberalidade é assim, eu tenho tanto, e porque eu tenho tanto eu quero abençoar um monte de gente. Mas eu não faço isso para que as pessoas vejam, eu faço isso porque Deus me deu. Irmãos, eu ganho muito pouquinho, e a Bíblia fala que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo, né? Mas, irmãos, eu tenho uma facilidade enorme para abençoar pessoas, nunca tive dificuldades com isso. Mas é impressionante, quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Porque eu entendo que, quando eu coloco a mão no bolso, e eu não tiro o dinheiro do bolso para ofertar na igreja, eu estou dizendo para Deus que eu não sou mordomo, eu sou dono. Sou dono. Aí eu falo assim, Senhor, eu me converti, mas o meu bolso não. Eu sou crente, mas a minha mão, o meu bolso não. Então eu não entrego, mas eu não dou livremente, com alegria. Por quê? Porque eu estou como esse cara aqui, eu estou usando os recursos alheios,
eu estou administrando coisas que não são minhas como se minhas fossem, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que prestar contas de tudo, da pureza do pensamento, da pureza do coração. Aquilo que eu faço na empresa quando o patrão não está vendo, irmãos, podendo fazer a coisa certa, sem que ninguém veja, eu faço, podendo fazer coisas erradas para obter entre aspas, né, algum proveito, não faço, porque eu sou mordomo, não sou dono. Eu estou vendo aqui alguns casais juntinhos, né, gente, a coisa mais maravilhosa do mundo, irmãos, é que Deus, Ele vai nos reunir como povo dEle, para toda a eternidade, mas esse povo que Deus vai reunir, é apenas de mordomos, que entenderam que Deus deu tanto o amor da esposa, o amor do marido, o amor dos pais pelos filhos, o amor dos filhos pelos pais, um cuidando do outro, com zelo, com carinho. Aí uma pessoa que hoje de manhã falou assim, pastor, mas por que é tão difícil ser crente? Parece que depois que eu aceitei Jesus, as coisas pioraram. Eu falei assim, não, mas é isso que tinha que acontecer. É assim mesmo, então você está no caminho certo. Porque se você aceitando Jesus tudo melhorou, é porque você continua morto. E o morto não sente nada. Você pode beliscar o morto, você pode cutucar o morto com a faca, você pode chutar o morto, ele não sente nada. Mas quem está vivo, irmão, sente tudo. E a Bíblia fala que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos vivos, e somos vivos para toda a eternidade. Irmãos, vivemos num tempo onde nós não temos mais o hábito de cultivar boas amizades. Sabe essa pessoa que está sentada do seu lado aí? Você sabia que talvez ela está precisando de ouvidos para conversar? Ela está precisando de gente para... Tem gente que precisa de gente para falar, às vezes só para ouvir. Fala nada com nada, mas às vezes vive cercado de gente, mas vive solitária. Aí Deus está lá, irmãos, olhando assim, ei, você é mordomo desse amor, desse cuidado. Aí Jesus fala, irmãos, que o mordomo, ele consegue ser fiel no pouco, e ele consegue ser fiel no muito. Mas o dono, ele não consegue ser fiel no pouco. E mesmo que ele esteja colocado sobre o muito, ele nunca vai ser fiel. Tem gente que diz assim, pastor, o dia que eu ganhar 10 mil reais, eu vou começar a dar dízimo na igreja. Mas ganhando um salário mínimo, pastor, o que a igreja vai fazer com o meu dinheiro, pastor? Irmão, dá vontade de rir. Porque a pessoa está escancarando que ela nunca vai ser dizimista. Olha, pastor, eu estou casado, não deu certo o meu casamento, pastor, estou indo para o segundo casamento, pastor, minha esposa, meu marido não presta, mas agora eu vou ser feliz. É impossível no segundo casamento a pessoa ser feliz, é impossível. Porque, irmãos, o 100% que Deus preparou era para ser dado no primeiro casamento. Se a pessoa vai para um segundo casamento, ela já está sendo diluída. Isso eu estou falando que a Bíblia vai dizer. A mordomia de Deus, irmão, foi para ser entregue tudo, inteiro, integral. Mas é claro, irmãos, que Deus vem com amor, com graça, com misericórdia e faz dar certo. No segundo casamento, às vezes no terceiro, ainda que as estatísticas digam o contrário. Porque o problema não é o outro, o problema é a própria pessoa. E quanto mais casamento a pessoa tem, mais difícil é permanecer casado. Quando duas pessoas decidem se casar, recebi hoje de manhã uma mensagem no meu WhatsApp pedindo para eu celebrar um casamento em Curitiba, em novembro. E eu sempre digo para quem está casando, irmãos, olha, é impossível dar certo. Dois pecadores decidindo se juntar, viver debaixo do mesmo teto, vão se ver 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, vão ficar casados por 40, 50 anos. Como é que vai dar certo esse negócio? Só em Deus, irmãos, para dar certo. Só em Deus. Só em Deus. Eu teria mais coisas para falar, irmãos, mas eu quero deixar para o próximo domingo. Sexta-feira nós vamos ter vigília, irmãos, e eu gostaria muito que nós orássemos ainda por essa campanha de missões, orássemos pelas famílias. Precisamos orar mais, irmãos. Vamos falar sobre a mordomia da oração. Josué, inclusive, no capítulo 3, ele conclama que o povo orasse. Se você está aqui hoje com a sua esposa, com o seu marido, com o seu irmão, com os seus filhos, não sei quem te trouxe, com quem você está aqui, mas eu queria que você chegasse do lado dessa pessoa agora e orasse com ela.
Você pode orar aí onde você está? Diga para ela assim, ó, vamos acompanhar todas as mensagens sobre mordomia? Vamos colocar esse alvo na nossa vida, no nosso casamento, na nossa história, na nossa casa, na nossa família? Aí diz que o combinado não sai caro, né? Aí ora com ela agora, ora com ela. Hoje é o dia que nós temos 2 cultos a ser realizados. O primeiro é o culto de louvor e adoração ao Senhor. E o segundo culto, que vai começar logo após este, é o nosso culto de mordomia, dos recursos que Deus tem nos dado. Os recursos financeiros, os dons, os talentos que Deus tem nos dado. E para a gente entender mais sobre mordomia, irmãos, é necessário orar. Tudo começa pela oração. Eu queria que você orasse onde você está aí. Pode orar? Ora com a pessoa aí. Não precisa os 2 orarem, tá? Mas pode ser um só. Busca o Senhor aí. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado, Deus, este púlpito, esta igreja, Deus, o Senhor tem usado, Pai, este tempo, Deus, que o Senhor nos deu de presente para falarmos de assuntos tão urgentes, assuntos tão necessários, Pai. O nosso desejo, Deus, é que as famílias sejam blindadas, sejam mais felizes. Cada homem, Deus, que tem se achegado neste lugar, entenda o propósito da sua vida, da sua existência. Cada moça, cada menina, Senhor, possa entender o sentido da vida, Senhor. E a mordomia, Deus, a mordomia cristã, ela nos ensina, Pai, acima de tudo, a respeito do sentido da vida, o propósito da nossa existência. Mas quando nós não somos bons mordomos, Senhor, ou não cuidamos das coisas do Senhor direito, vem a frustração, vem a decepção, vem a crise de ansiedade, vem a depressão, vem a angústia. Às vezes o Senhor nos deu talentos e dons, mas nós ficamos de um lado para o outro, sem saber o que fazer, porque estamos como barata tonta, Senhor. Porque nós não estamos servindo, Deus, aquilo, ao propósito para o qual o Senhor nos chamou. Às vezes o marido, Deus, que tem negligenciado o amor da esposa, a esposa negligenciado o amor do marido e mulher negligenciado o amor dos filhos. Pai, que no final de novembro, Deus, nesse curto período de tempo, onde nós vamos estudar, Deus, tudo sobre mordomia, Pai, que ao final, Deus, sejamos mais realizados, mais felizes, Pai, e também mais conhecedores, Deus, de tudo aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu ainda queria